Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, assim, bem contentes pelos nossos eventos que têm acontecido, né? As nossas palestras, esse movimento todo que tem aí, está aí acontecendo, do nosso movimento espírita. Então a gente fica bem feliz com todos esses estudos, todos esses ensinamentos. E a gente vai fazer aí, então, a divulgação do primeiro momento, que é a nossa casa, né? Os eventos da nossa casa, e a gente pede que todos que estiverem com o celular que possam estar colocando em modo silencioso ou mesmo desligando, para que a gente fique bem atento ao que a gente for estudar nessa noite. Nós temos hoje para estudar com a nossa irmã Eni, falando sobre auxílio. Hoje a nossa irmã vai trazer esse tema muito legal para nós e nós precisamos estar atentos aí para esse auxílio, que seria esse auxílio para nós, né? E no sábado, no dia 24, nós teremos o nosso irmão Guilherme Machado com o tema humildade. Dando continuidade aí, nós teremos no dia 27, na terça-feira, a nossa irmã Bárbara Dutra com o tema tolerância. E finalizando o nosso mês, nós teremos o nosso irmão Lauro nos trazendo oração. Então, todo esse mês nós estamos estudando temas assim bem interessantes, né? Precisamos estar estudando bastante, mas não só estudando, ouvindo, mas também participando dos eventos da nossa casa. Nós tivemos no sábado passado já esse seminário com os nossos irmãos Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda, e nós também teremos agora no dia 24 essa peça Há 2000 anos, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, está aqui o cartazinho na frente, né? E às 16 horas, de manhã nós teremos a nossa reunião normal, né, pública, e à tarde nós teremos aí esse evento na nossa casa, que é do 10º Conselho, vai estar trazendo para nós esse evento. Então a gente pede 1 quilo de alimento não perecível, junto com o ingresso. Quem tiver vontade de vir participar conosco, estamos aqui, né, após a reunião,
Jane, Patrícia, todos nós que estamos aqui na casa, nós temos aí os convites. Então, vocês só adquirindo R$ 25 um convite, vocês tragam um alimento para que a gente faça essa doação para a nossa co-irmã lá que está precisando desse auxílio, lá do Emmanuel, tá? E a gente não pode deixar de divulgar também, né, os eventos na nossa casa e de todo o movimento espírita da Baixada e do nosso Rio de Janeiro. Por isso eu sempre falo aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro, muito importante a gente estar ouvindo, o Eduardo Araújo e a Miranda estiveram aqui, olha, quem pôde vir, maravilhoso os dois, né? Mas eles divulgam sempre a rádio, a gente precisa estar divulgando, que é uma rádio espírita, né? Então a gente tem que divulgar esse momento nosso, é o nosso momento de estarmos trazendo aí o consolo, a tranquilidade e o esclarecimento para todos os nossos irmãos que não podem estar acessando nenhuma casa espírita, não podem estar na internet, né? Então a gente pede aí a colaboração de todos que continuem aí divulgando e prestigiando a nossa Rádio Rio de Janeiro. E a gente vai fazer então agora o nosso momentinho, que é a leitura da página. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 150, a oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme, que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda que, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre o cooperador de Deus. Graças a Deus. Então, com esta página que nos orienta, que nos dá o caminho a seguir, vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso irmão maior, nosso mestre querido, Jesus, que nos dê, Senhor, um entendimento, a paz, que possamos, Senhor, estarmos junto de nossos irmãos de caminhada, mais fraternos,
mais pacíficos, mais tranquilos, para que juntos possamos trilhar, Senhor, esse caminho do bem. Que possamos, Senhor, levar até os nossos irmãos a nossa palavra, o nosso carinho, o nosso olhar. Que o teu amor, Senhor, transforme e modifique, Senhor, todo esse momento que estamos passando, de aflições, de dores, de perdas, mas que também, Senhor, que possamos refletir mais sobre todas as nossas atitudes, todos esses momentos, e possamos fazer, Senhor, do nosso dia a dia, cada dia melhor, de melhor condição de evolução, para juntos estarmos, Senhor, cada vez voltados a Ti. Pedimos o amparo e a proteção para a nossa irmã Enir, que nesta noite vai nos trazer os estudos, que ela tenha, Senhor, a intuição, que ela seja amparada, esteja sempre intuída para o bem. E todos nós juntos aqui, Senhor, neste momento, possamos bem compreender esta doutrina de amor que nos traz neste momento o consolo e o amparo para as nossas aflições. Pedimos, Senhor, que nos proteja, nos dê o equilíbrio que tanto precisamos. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Enir. Obrigada, Rosa. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né, aceitando o convite de Jesus para mais uma reflexão, com as notícias que Emmanuel mandou para nós através de Chico, né, que esse livro, né, são recadinhos, assim, ó, gotinhas, né, de luz para o nosso caminhar aí, para a nossa reflexão, para a gente evoluir mais um pouquinho. Que possamos sair daqui, assim, com algum desejo de mudança, né? Cada vez que a gente vem aqui, se a gente sair pelo menos com esse desejo, já nos auxilia bastante, né? E eu falei auxilia, e o nome do nosso título hoje é Auxílio. Essa lição 23, que tem o título Auxílio, Emmanuel traz para a gente uma receita, assim. Ele traz para nós uma orientação de como a gente agir de uma forma autônoma para a espiritualidade. Porque a gente fica achando que depende de um, de outro, né? Mas o nosso caminhar aqui é autônomo. E quando a gente está nesse processo aqui que ele traz para nós de auxílio, nós vamos caminhando automaticamente, autonomamente, né? Mas, e assim, que é o paradoxo, assim, junto com os outros nesse movimento de cooperação. A própria página da prece já disse ali, né? A providência divina o tempo todo auxilia o bom e o mal, né? Lá o verme, quanto os outros, né? A cobra, não foi isso que falou? Então, é essa cooperação, esse auxílio que Emmanuel quer mostrar para nós. Nós vivemos nesse movimento de auxílio. E ele traz de uma maneira assim, muito bonita, para que a gente possa entender que isso é uma coisa amorosa, que é uma coisa boa, que é uma coisa que nos vai fazer melhor. Não é? Auxiliar o outro não é aquela caridade que não faz esforço, que é penoso, nada, não. O auxílio é uma coisa, né, amorosa, é uma coisa que faz parte da natureza. Tanto é que a página que fala da prece nos mostrou isso, né? Esse movimento. E também nos fala que esse movimento não pode parar em nenhum momento de nossa vida. Então, é uma regrinha aí muito importante para nós, né? Emmanuel começa assim, ó. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina, olha, por intermédio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece, à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Será que nós temos esse compromisso de o tempo todo estar preocupados em auxiliar? O que é auxiliar? O que é cooperar? A gente já começou falando aí, né?
Na página já veio trazendo, porque Emmanuel traz isso para a gente toda hora, em todas as lições. Né? Onde eu estava procurando ler, eu vi alguma coisa de cooperação. Não tem esse movimento de caminhar, de evolução só solitário, ele é coletivo. Né? A espiritualidade trabalha com coletivo. Então, o que é auxílio lá no dicionário, né? Materialmente falando? Lá, o dicionário que eu peguei falava que era apoio, subsídio, patrocínio, financiamento, incentivo, benefício, reforço, recurso e aporte. Isso ela lá no... E quando eu peguei peguei até na internet, num site espírita, dizia assim, auxílio igual ajuda. Prestar auxílio, ajudar, socorrer, efeito de proteger e amparar. Então, a gente assim, se preocupa muito com esse auxílio material, de dar aporte financeiramente, de achar, né? E esse auxílio espiritual, que é muito mais profundo. Muitas das vezes é mais difícil também, né? Porque nós só pensamos materialmente, né? Então, a gente tem que pensar aqui quando a gente estiver estudando aqui, que esse auxílio que Emmanuel nos traz é esse auxílio espiritual. Porque o material nós já estamos nos esforçando, né? A gente pode ver que cada movimento aí todo mundo se esforça, faz, consegue, um auxílio. Todos os dias, todos os momentos, vê alguém falando e auxiliar o outro, né? E espiritualmente? Será que a gente já consegue pensar assim? Nós precisamos dessa caridade espiritual até conosco mesmo, né? Porque o nosso caminhar sem esse auxílio não caminha. A gente vai ver agora. Aí ele diz que auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina. A página já trouxe isso, né? Que a vida divina o tempo todo nos auxilia. Por intermédio da vida do nosso eu. Olha, faço parte dessa centelha divina, desse processo divino, né? Que se dilata e engrandece. À medida que eu auxilio, o que acontece? Eu vou, né, crescendo, melhorando e vou caminhando, né? À proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Então, gente, por meio da nossa vontade, podemos ampliar e desenvolver os nossos recursos. E a gente sabe disso, né? Quantas vezes a gente pensa que aquilo não vai dar, que nós não temos nada, mas se a gente fizer um esforço porque esse auxílio que a gente está falando é moralmente, e a gente sabe que a gente consegue, só depende do nosso esforço, né? Eu acho que não é nem esforço, dessa consciência nossa, de que nós temos que estar o tempo todo auxiliando, né? Precisamos lembrar que o nosso corpo, né? Esse corpo que usamos é material e ele tem um tempo, ele cessa, né? As nossas vivências são espirituais. O corpo morre e você continua no mundo espiritual e com vivências coletivas, porque nenhum espírito vive individualmente. Obrigada. Então, precisamos evoluir para viver nesse todo coletivo. Eu não posso me clausurar, eu tenho que viver nesse todo coletivo, né? E essa figura espiritual, que é a divina providência, né? Ela é um movimento constante de auxílio, onde o mais fraco é auxiliado e o mais forte auxilia. E aí a gente pensa, antes de ajudar, eu já estou recebendo. Não é assim? Esse movimento não é assim? Eu sempre tenho alguém para auxiliar e sempre tem alguém me auxiliando o tempo todo, em todos os movimentos da vida, né? A natureza mostra isso muito claramente. Nós somos o quê? Fazemos parte de quê? Dessa natureza divina, né? Então, ele continua falando assim, ó, a eterna providência, olha, a eterna providência é o reservatório de amor infinito. Então, a gente tem que ter certeza que temos amor infinitamente. O tempo todo que a gente precisar, que a gente pedir, nós teremos isso, né? Em doação permanente. Quer dizer, isso é fé. Temos que ter essa certeza, né? Temos doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais prover com matemática precisão. Outra coisa que a gente tem que ter certeza. Tudo é matematicamente correto. Tudo está certo.
Por que às vezes eu não recebo mais, ou recebo menos, ou deixo de receber? Será que o meu movimento, né, de auxílio está correto? Então, esse movimento é correto. À medida que eu auxilio, eu sou auxiliada. À medida que eu faço, né? Aí a gente vai pensar que essa atuação nossa no mundo, né, é agir com autonomia, buscando ser útil o tempo todo. A gente tem que saber isso. Nós temos que ser útil o tempo todo. Ser solidários o tempo todo, auxiliar o tempo todo, né? Amorosos o tempo todo, não julgar o tempo todo. Então, é esse movimento, porque de vez em quando a gente peca um pouquinho, né? Sai, escorrega ali, fala umas bobagens, né? E sem querer, porque já está incrustado aqui, a gente não consegue tirar isso. Então, mas esse movimento de consciência tem que ser o tempo todo. Senão aquele movimento ali para, fica estagnado, aí ali começam os meus problemas. E é verdade, né? A gente sabe que é ali que começa mesmo os nossos problemas. E nesse processo, né, de auxiliar o tempo todo, teremos a energia necessária também para receber o benefício. A eterna providência é a força que Deus nos dá para chegar mais rápido. Até quem nada faz, nesse contrafluxo, recebe. Recebe, até para ver se ele movimenta, né? Então, ele recebe. Então, esse movimento, a gente pode comparar ele a um rio. Essa vida aqui, a gente pode comparar ela a um... Né? Vamos pensar que nós estamos num rio. Ali, ó, a energia, né, de Deus correndo ali o tempo todo. Né? A eterna providência para a gente caminhar aí para a felicidade. A gente vai lá correndo no rio, mas será que o tempo todo a gente está caminhando, a gente está remando, a gente está indo, está nadando a favor? Ou a gente se agarra nas beiradinhas, ou a gente se agarra nos galhos, nos problemas, ou então a gente quer ficar boiando, esperando, não quer sair dali, né? Então, se a gente for comparar com a natureza, a gente pode comparar com o rio. Aí, antes de dar continuidade na coisa, vamos ver aqui, ó. Ele diz também assim, ó, é necessário, porém, estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos. Temos que estar vigiando a nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz. Reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Então, quando a gente faz essa analogia ao rio, olha a água e olha a represa gerando energia, né? Fazendo aquele movimento para gerar energia. Mas aquele movimento, se ficar parado, se começa a reter num cantinho ali, começa a reter lixo, o que acontece com o rio? Fica poluído, não podemos usar. E assim vai. Né? Então, olha esse movimento de fluxo, né, que a gente tem que fazer para caminhar, para chegar à felicidade que, mal comparando, é o mar, né? Se a gente for pensar, o mar é realmente uma felicidade, né? Aquela imensidão, né, de energia para nós. Aí ele continua falando: quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Então, o rio tem que caminhar, tem que escoar. Se ele parar, se estagnar, né? Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. A mesma coisa é a água. Represa a água ali para ver o que vai acontecer. Lodo, lama, né? Então, tem que caminhar. A nossa vida é esse fluxo, é esse movimento. E se a gente comparar a nossa vida nesse caminhar, desse fluxo, né, de água, a gente está lá no rio, está nadando. Se eu caminhar sozinha, eu vou, tem uma hora que vai acontecer o quê? Vou ficar cansada, não é? Mas se eu pegar um barco com mais pessoas, né, querer que esse caminhar seja uma coisa mais produtiva,
todo mundo remando no mesmo movimento, o que vai acontecer? Será que eu vou chegar mais rápido? Será que eu vou gastar menos energia ou energia de uma forma melhor? Então, às vezes, a gente não pensa assim, né? A gente pensa que nosso caminhar é só. E quando a gente caminha coletivamente, é um agrupamento de energias em que vai levar mais rápido, de uma forma mais saudável. E o fluxo vai ser constante também. Agora, se eu faço contra lá no meu grupo, uma força contra, como é que vai acontecer com o barco? Ou ele vai virar, alguma coisa vai acontecer, né? Ou ele vai virar, ou vai parar de caminhar, ele não vai ter o fluxo. E assim é a nossa vida. Parece que a nossa vida é individual, mas cada coisinha que a gente faz é imensamente importante para Deus. Porque tudo que tem aqui para ser feito é para nós. Não vai ser espírito que vai fazer. Nós vivemos uma vida espiritual, né? Mas a material é muito importante. Somos espíritos, mas a vida material é muito importante. Por isso, se a gente pensar nesse barco, como que é importante cada coisa, né? Em cada movimento que nós possamos fazer na nossa casa, na nossa vida, esse movimento tem que ser constante, para que a gente caminhe da melhor forma. Porque vai acontecendo, né, dos lixinhos pararem. Vamos limpar o rio, vamos ajudar e vamos levar para que essa caminhe de uma forma melhor. É isso que Emmanuel traz para a gente. Então, ficar parado às margens, como galhos, pedras, só trará obstrução. E o que é essa obstrução na nossa vida? Quando a gente para de vez em quando, né, gente? De vez em quando a gente dá uma... Não sei nem falar que palavra, que a gente não sei o que acontece com a gente, com todo... Né? A gente já vem há tantos anos, está ali estudando, de repente a gente para. Dá ansiedade, dá o medo, dá angústia, dá um monte de doencinha na gente, dá problema na coluna, enferruja, dá dor na artrose, ataca. Por quê? Nós paramos com aquele movimento. Não é só um movimento, coisas simples, o auxílio pode ser com uma palavra, com um gesto, uma orientação, mas é movimento, que a gente não pode parar. O movimento tem que ser sempre, e esse desejo de movimento. Não posso falar, aposentei, não vou fazer mais nada, não. Porque isso vai trazer problema para a gente. É um fluxo. Sempre temos que estar fazendo alguma coisa para esse movimento de evolução. Temos que evoluir constantemente. É a água do rio, não tem jeito. Se a gente represar a água, vai dar ruim. Vai transbordar, vai estragar. Não é assim? E assim também é a nossa vida, com esse fluxo constante. E isso é o quê? Autonomia espiritual. É a gente saber que a gente tem que caminhar e que ninguém vai caminhar por nós. Aí a gente fica assim, meu Deus, olha a nossa responsabilidade diante da nossa própria vida. Essa autonomia. E se a gente não consegue, a gente tem que se unir a outros para nos auxiliar, né? Porque a gente não pode mesmo parar. A natureza da humanidade é igual ao do rio. Fluxo contínuo e vai continuar. Tudo se desloca e se renova ao mesmo tempo, né? Sobre os princípios da interdependência. À medida que nós vamos fazendo, vai se renovando. Então, nós não tem jeito, não podemos parar. Aí Emmanuel continua dizendo assim, ó, o homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho, da educação de muitos, é qual represa em lide, em campo social. Missionário do progresso, que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria. Ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho. Usuário infeliz, que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. E não é verdade? Quando a gente... eu tenho uma amiga que ela cuidava de um senhor, tio do marido dela, que faleceu, ela cuidava dele o tempo todo.
E ele assim, ele vive de salário, não sei. E ela ajudava, às vezes ela falava, Emir, esse mês foi tão difícil, porque tinha que dar a sopinha dele todo dia. Além do esforço dela fazer aquele gesto, todo dia que ela tinha que ir lá levar a sopinha para ele, ainda tinha o esforço de gasto, que ela sozinha, ficou viúva, aquela coisa toda. Ele desencarnou recentemente, e quando eles foram arrumar, e foi ela mesma que foi arrumar a casa, ele morreu dentro de casa, dentro de um vaso, tinha muito, muito, muito dinheiro. Ele tinha casa, ela pagava aluguel, ela nem acho que não pagava aluguel, mas tinha um problema lá com a família, que ela era da família dele, problema com a família do marido. Quer dizer, ela vivia numa angústia, em brigas, em confusões. Quer dizer, o que ele fez com aquele dinheiro? Ele não cuidou nem dele, né? Nem de quem cuidava dele. Aí fiquei pensando naquilo, ele perdeu a oportunidade, quer dizer, os bens materiais serviram para quê? Porque Deus dá o recurso para a gente usar, para colaborar, né? Até com quem cuidava dele, com as pessoas em volta dele, não, nem dele ele cuidava. Se ela não levasse a comida, ela ficava nervosa porque ele ficava com fome. Ele não pagava ninguém para fazer, morava sozinho. Então, o que é isso? O que ele trouxe para a vida dele? Ele vai trazer, né? Quando ele chega lá na espiritualidade, ele tem muita dificuldade de dar conta disso. Deixou de colaborar com outras pessoas, com ele mesmo, com a família, que trouxe muita briga. Está lá aquele dinheiro que o advogado, né, colocou lá e está dando briga. Então, assim, a gente tem que pensar muito o que a gente faz nos nossos bens, porque esses bens, o dele era dinheiro, mas nós temos outros bens que nós guardamos para nós. Quantas pessoas que aprendem a fazer uma coisa não quer ensinar, não quer dividir, não é? Não quer cantar para o outro, ajudar, fazer uma costura. Tem mil e uma coisa que possamos fazer. Esses são os bens que Deus nos deu, né? São os talentos que Deus nos deu. E a gente tem que, esses talentos são para ser multiplicados, são para ser auxílio do outro. Não é para eu guardar lá dentro do vaso da varanda, gente, o vaso era na varanda, era um arranjo na varanda, não era nem dentro de casa, foi a maneira que ele achou, né? Que angústia que ele deve ter agora. A gente não está julgando ele, mas está se colocando no lugar dele, e para que a gente se coloque também. Que o auxílio, o movimento é esse. O que vem para nós de benefício é para a gente auxiliar o outro, para que possamos continuar sendo auxiliados. E para que essa vida corra da melhor forma. Já pensou se todos nós tivéssemos já essa condição de auxiliar? Que terra maravilhosa, que já é tudo tão maravilhoso, né? A natureza é maravilhosa, que Deus o tempo todo nos presenteia com essa natureza, o sol, as flores, né? Tudo, a água. Já pensou se nós tivéssemos um pouquinho de consciência desse auxílio que Deus nos dá, de replicar ele para quem está em volta de nós? Então, essa página é muito forte nesse sentido, né? De que são coisas que podemos fazer o tempo todo, né? É termos consciência desse auxílio. Então, ter posse e acumular, esse acúmulo é inútil, não serve para nada. Para ele não serviu para nada, só para a consciência, né? O bem-estar é estar em cooperação contínua, condição de um mundo feliz. Precisamos ser pontos de luz para contribuir e superar as próprias imperfeições. Ser útil não é ser perfeito. Porque às vezes eu fico achando, mas eu não sou igual a você. Eu não consigo já abrir. Você já consegue fazer alguma coisinha assim. Então, à medida que a gente vai sendo útil, a gente vai trabalhando as nossas imperfeições. Porque o egoísmo, o orgulho, a gente só vai trabalhar isso através de sendo útil com o outro, né? Porque quanto que eu tenho que abrir mão, deixar de ser egoísta, quanto que eu tenho que ser humilde de entender o outro para poder ser útil. Não é? Porque às vezes eu dou uma coisa, eu quero a retribuição, quero paga. Então eu tenho que ser humilde de dar, entender que ele vai usar do jeito que ele quiser. Então esse movimento de auxílio, ele constante, vai trabalhando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, né? Então, precisamos remar ali contra as nossas causas, os nossos sofrimentos. Porque as nossas imperfeições, o que traz para nós? Sofrimento, é o que a gente colhe, né?
Então, o fluxo do rio, gente, que a gente está falando aqui, é o bem. Esse que é o rio que a gente está percorrendo, né? Que a gente tem que remar junto, tem que continuar. Porque pânico, angústia, depressão, a gente pode ter, se a gente parar de remar. Nós temos que buscar atividades diárias para entrar no movimento progressivo, para corroer as estruturas desse sofrimento, que está preso lá na margem, né, naquele contrafluxo, que de vez em quando nós damos aquela paradinha e vamos arrumando esses sofrimentos, né? Então, a força do rio é o fluxo, ganhar força é ser útil, e é essa força que vai fazer nós conseguirmos essa autonomia, é nos superarmos, que a cada dificuldade que vier nesse fluxo, nós vamos nos superar. Nós vamos nos libertar daquela dificuldade que nós temos. Virão, né? Vai vir correnteza, vai vir corredeira, vai vir tempestade nesse rio. Virá. A gente não está falando aqui que vai ser aquele rio bonitinho só porque estamos juntos, não. Não será. Mas estaremos juntos, um auxiliando o outro, né? Dando força um para o outro. Depois ele fala assim, ó, o amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. Olha como é que é importante. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Então, Deus, quando vê que nós estamos trabalhando para o bem, ele potencializa a nossa condição, a nossa saúde, a nossa vontade. A gente tira isso quando a gente está passando alguma dificuldade. Aí eu falo, meu Deus, como é que eu passei por aquilo? Não sei como. Se eu tivesse que passar hoje, eu acho que eu nem passaria. Você passa por turbulências, por dificuldades, que Deus te auxilia, não é? Te fortalece. E é só você pedir, né? É pedir e obtereis. Peça com humildade, prece já de receber, né? Peça que você vai receber. Confiar. Confiar nesse Deus justo e bom. Porque dos momentos nossos de angústia, pensando até, Deus esqueceu de mim. Quantas vezes nós escutamos isso? Não é? Deus não esquece da gente. Mas nós temos que pedir, temos que confiar, temos que ir no fluxo da vida. Vai parar porque deu um problema aqui? Não, não posso parar. Às vezes até para um pouquinho para tomar fôlego. Aí depois continua, né? Aí ele continua assim, ó. Lembremo-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. À medida que nós socorremos o outro, nós estamos trabalhando para nós mesmos. E eles estão vendo o reflexo de Deus em nós. Olha o nosso trabalho aí com a espiritualidade. Né? É amparar o outro no sentido de ele ter a certeza que ele está sendo amparado. Porque, em alguns momentos, a pessoa só tem condição de quê? Através do outro. Não é? Ela ainda não é capaz, ainda não tem maturidade para entender que mesmo sozinha ela está sendo amparada. E qual é o nosso papel? Auxiliar. E auxiliar nesse sentido, do outro perceber que Deus está presente através de nós, desse amparo. Né? E isso ajuda muito, não só ao outro, mas a nós mesmos. E ajudar com o sentimento, né? Ele continua, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos. Então, o bem, gente, deve ser de interesse coletivo. Não é só que eu gosto de fulano, eu gosto de cicrano. Mesmo eu não gostando, eu tenho que auxiliar. Né? E esse auxílio, que não só através de nossas forças o faremos, mas por todos que nos auxiliam o tempo todo. Não é só auxiliar a quem, quando eu auxilio, não é só a quem está mais fraco do que eu, mas quem também está me ajudando. Ele está me auxiliando, quer dizer, é esse movimento. É um movimento completo. Se eu não completar aquele movimento de auxílio,
o fluxo não continua. É igual lá quando disse da força da eletricidade, o ponto positivo e negativo. Não adianta eu também falar, fiz isso, molhei a plantinha, já está tudo certo. Já salvei uma plantinha. Não. Eu tenho que fazer esse movimento contínuo, cuidar dessa planta, depois cuidar de novo, às vezes ela vai ter outro problema, de vou cuidar, porque às vezes ela não vai dar flor, mas eu tenho que continuar cuidando, vou jogar fora. Não, é esse movimento. Porque às vezes a gente acha que o outro não está retribuindo, o outro não está fazendo. Não, esse movimento tem que ser contínuo, por nós mesmos, né? E pela espiritualidade, por Deus mesmo. Porque Ele faz assim conosco. Ele nos traz assim esse movimento. Ele pede alguma coisa, se pedisse, estaríamos roubados, né? Porque a gente às vezes nem percebe o que Deus faz por nós. Então, e Ele nem pede nada, Ele continua nos auxiliando. Essa providência divina, ela está o tempo todo nos alimentando de amor, de força, de luz, e com esse movimento, né? Aí ele termina dizendo assim: ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra, com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos arrogando a Deus a nossa súplica também. É esse movimento. É um movimento. É auxiliar para ser auxiliado. É esse movimento que se completa e que você vai fazendo até que a gente consiga um dia, né? Então, a gente vê que Deus, às vezes, confia uma pessoa a nós em silêncio. Ele coloca ali aquela pessoa para que a gente auxilie. Ele não fala nada. Mas é um filho dele, é um filho de Deus que ele coloca para nós fazermos esse movimento, né? E o trabalho, então, é grande. Então, todos que estão à nossa volta precisam disso. Somos filhos de Deus e Ele está colocando os filhos dele perante a gente, para que a gente cuide. Ele quer que maltrate o filho dele? Quer que renegue? Quer que, né? Não quer. Quer que deixe de amar, que odeie? Não. Então, olha a importância desse amor e desse auxílio ao próximo, e o próximo que está próximo mesmo, né? O tempo todo conosco, nesse nosso caminhar. Então, o universo, ele possui uma ordem e cumpre uma lei. Desenvolvemos coletivamente um sentimento de felicidade quando nós cumprimos essa lei. Então, cumprir essa lei, esse movimento de auxílio, é uma súplica a Deus e é uma retribuição a Deus, porque Ele coloca para que nós possamos auxiliar. Ele tem aquele filho que precisa. Se Ele coloca na nossa vida, olha a minha responsabilidade. Tudo que Ele coloca na nossa mão é responsabilidade. É o que Ele nos dá de mais importante para que a gente cuide. E muitas das vezes a gente não consegue fazer da melhor forma. Então, olha aí essa autonomia. Nós é que estamos aí fazendo esse movimento da nossa própria vida. Aquele não está falando para fazer pelo outro, mas nossa mesmo, não é? É o meu compromisso, é a minha vida, é o meu desenvolvimento, é a minha evolução. Para quê? É pessoal, mas ao mesmo tempo é coletivo, porque quando eu faço isso, a minha volta coletivamente está todo mundo caminhando também. E quando nós nos juntamos para isso, tudo fica melhor. Você vê quando uma família é unida, assim, a gente percebe a unida, como aquilo caminha mais tranquilo, é visível. Quando começa com muita briga, muita coisa, não é? Num trabalho, em qualquer lugar que a gente está. Às vezes a gente vê orientações no grupo da reunião mediúnica, no grupo de estudo, qualquer lugar. Você tem que estar com o mesmo pensamento, esse mesmo pensamento de evolução, de amor, de se transformar mesmo, de fluir. Se vem um com pensamento, pronto, quebra aquela corrente, quebra aquele movimento.
Olha a nossa responsabilidade. Quantas vezes nós quebramos um movimento do outro, né? Às vezes até com uma palavra, com um gesto, com coisa. Né? E Emmanuel traz, quando a gente pega um tema para estudar, e tudo que a gente pega para ler, parece que a gente está lendo sobre aquilo, né? Aí eu estava em casa lendo esse livro dele, né? Que também é de Chico. Aí ele tem uma página que fala de colaboração. Eu não vou ler toda não, mas vou ler um pedacinho. Ele fala assim, ó. Ele inicia assim. É a lição 32, tá, gente, desse livro. Ele diz assim: em sua condição de movimento renovador das consciências, olha aí falando do movimento, né? A nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere, esclarecendo, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. Trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observância das leis mais simples da vida, revelando-nos o impositivo de colaboração a que não conseguiremos fugir. Nós não conseguiremos fugir desse espírito de colaboração, dessa imposição. Nós temos que nos ajustar. Por isso que nós temos que tomar a consciência. Por isso que ele traz nesse livro aqui, que é essa cartilha de vida, né? De vida material, que é uma das partes da nossa receita que a gente tem que seguir. E nós temos que entender isso, tomar consciência disso, né? Aí ele fala do verbo que enriquece a terra, da fonte que auxilia as árvores, né? Depois, no finalzinho, ele fala assim, ó, a vida é a força divina que marcha para adiante. Olha o rio aí, vai embora, né? Obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhe os dons e olvidar-lhe o valor é criar aflição e sofrimento que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Olha aí a autonomia. Olha aí como nós precisamos cuidar disso, né? Precatem-se, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além o elixir do êxtase preguiçoso e improdutivo. O mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência da carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem, como norma de felicidade imperecível. Ele termina a página. É uma página que complementa a outra, né? Então, não tem outra receita, não tem outro modo, não tem outro... Se nós nos estivermos no bem, estaremos no mal. O que é o mal? É não fazer o bem. Então, o bem é o caminho, não temos outro, né? A consciência de que o bem é o caminho, eu acho que é a primeira meta que nós temos que ter, para não esquecer disso o tempo todo, né? Então, fica aí a mensagem, a reflexão, que possamos caminhar aí com esse bem, caminhar com essa vontade de fluir, de melhorar e de seguir mesmo, né? E de não desanimar, de ter a certeza que o tempo todo estamos sendo auxiliados e que o tempo todo podemos auxiliar e que nesse movimento é que nós chegaremos, né, a esse mundo feliz aí que nos espera através da nossa evolução, né? Se não for assim, continuaremos recebendo aí os frutos da nossa ociosidade, da nossa preguiça, da nossa inconsciência, que é o sofrimento. Então, que caminhemos, né, nesse sentimento aí do bem, tá? Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos a Eni, que veio nos trazer esses estudos,
precisamos mesmo prestar atenção, né, nesse nosso movimento, nessa nossa energia aí acumulada. Como diz minha mãe, ficar mente parada, mente ociosa, não é uma coisa boa, né? Então a gente precisa trabalhar mesmo, né? Do nosso jeitinho, né? Devagar, mas sempre. Esse é o nosso lema. Então, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer aos bons espíritos, ao nosso anjo guardião, que tão pacientemente nos auxilia, que nos dá as oportunidades, que possamos estar atentos a todos esses momentos de reflexões, a todas as oportunidades que temos diante dos momentos difíceis, diante daqueles irmãos nossos que sabemos que estão no nosso caminho, mas não é por acaso, que tudo tem o seu motivo, tem o seu momento certo de acontecer. Então, agradecemos, Senhor, por esta doutrina que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá o caminho a seguir. Pedimos, Senhor, um amparo e a proteção a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que vêm às nossas reuniões de estudos, reunião mediúnica, por aqueles que estão nas ruas, desamparados, que ainda não têm consciência, Senhor, da necessidade de estarmos auxiliando uns aos outros, de estar juntos nessa caminhada, por aqueles que estão nos hospitais, nos manicômios, nas casas de detenções, pelas crianças, pelas famílias, por todos aqueles, Senhor, que neste momento se sentem tristes, desamparados, mas que eles possam perceber a presença dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso redor, nos ajudando, nos dando orientação. Agradecemos por tudo que temos. Agradecemos, acima de tudo, a nossa Mãe Santíssima e nosso Pai Criador. Que possamos retornar aos nossos lares, levando estas vibrações de amor e de paz, para que, junto de nossos irmãos que lá estiverem, dividirmos, Senhor, toda esta fala, todo este momento de vibração. E assim, Senhor, pedimos a proteção para todos os nossos irmãos que vão para a reunião de passe, que eles possam estar recebendo, através da água fluidificada e do passe magnetizado, a energia necessária para o seu refazimento espiritual e material. Fique, Senhor, conosco, nos abençoando e amparando. Que a tua paz e o teu amor seja para com todos os nossos irmãos em humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Então, agradecemos a todos pela presença. O passe não é obrigatório, aquele que quiser se sentir bem e permanecer no salão, fique à vontade, ou não, podem retornar aos seus lares, tá bom?